E aí, tudo bem? Recentemente eu percebi que muitas pessoas vêm às minhas lives perguntando sobre um processador específico, o Ryzen 9 3900. Eu fiquei em dúvida, por que é que o pessoal está tão interessado nesse processador logo agora? Então eu procurei no YouTube e percebi que tem muitas pessoas trazendo esse processador do AliExpress como a melhor opção do custo-benefício, o rei do custo-benefício ou um dos melhores custo-benefício no mercado. Então esse vídeo aqui é para responder a vocês que vêm às minhas lives perguntar sobre e, é claro, passar minha opinião sobre esse processador. Será que ele é o rei do custo-benefício? Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o like aqui e também se inscreva se não são inscritos. Minha pergunta para vocês é, se vocês veem esses títulos como melhor custo-benefício, vocês se perguntam em relação ao quê? Pois é, talvez ele seja realmente um grande custo-benefício, mas talvez não seja em relação ao que vocês estão pensando. Vamos conferir. Tá aqui o processador Ryzen 9 3900 do AliExpress, loja Taiwan Store, uma boa loja, o valor tá bem legal, realmente chama muita atenção, R$ 734, abaixou muito, agora né, não é um processador novo, tá? Já tire isso da sua mente, mas para mim não importa muito, afinal eu estou muito acostumado a comprar processadores usados, só que deveriam vender como usado, não como novo, ele não é mais fabricado não, tá meu povo? Ao analisarmos primeiramente as especificações, só de base você já vê que chama muita atenção e tem boas especificações, é um processador de 12 núcleos, 24 threads, isso por si só já chama muita atenção do pessoal, até porque é um Ryzen e não é tão comum em um Ryzen tão barato assim ter tantos núcleos e tantas threads. Além de tudo, ele é um Zen 2, não é a primeira geração de Ryzen, o que já deixa muito melhor também a situação. Ele tem 64 MB de cache L3 e também esse processador especificamente promete um boost até 4.3, lembrando que é até 4.3. Outra questão também é que ele nem consome tanto assim, eu vejo que em média deve consumir em torno de 70, 80 watts. Em relação à placa-mãe para ele, vocês vão ver que é até tranquilo, por incrível que pareça. Deixo para vocês a tabela do Gabriel Ferraz aqui na descrição, uma tabela assim, ainda que serve para várias placas, e vocês vão ver que para um Ryzen 3 900X ou né, o 3900, que é pouco diferente do 3900X, ele com a placa-mãe que tem um VRM a 100 A vai dar certo, tá? Então você pode usar tranquilamente com placas como uma Maxam B550, Soil B550, a ASRock B550 que sai por R$600, a Horus e coisas parecidas, então também não precisa daquela placa-mãe muito cara. E também você nem precisa se preocupar aqui com overclock, é besteira nesse caso desse processador. Então por aí já chama muita atenção. Como eu já havia falado, esse processador é muito semelhante ao Ryzen 9 3900X, que é muito mais fácil de ser encontrado na internet. Aparentemente os gringos eles não mexeram muito com o 3900 e a diferença é mínima, então é mais em relação a clocks, tá? Vocês vão ver ali que o 3900X promete um clock até 4.6, embora alguns nem cheguem, e o 3900 normal promete até 4.3, mas às vezes também nem vai chegar, tá? São bem parecidos mesmo, tem todas as especificações aqui nesse site para vocês verem, e eu vou usar como base os dados do 3900X para falar aqui para vocês a minha opinião, afinal o 3900 é mais difícil mesmo de encontrar. Eu vou usar aqui vários dados do Gamer Nexus porque eles têm muita competência no trabalho deles e também tem processadores tanto Ryzen 5000 quanto mais antigos. Primeiramente no V-Ray, vocês vão ver que nós temos o 5900X até próximo do 3900X. É claro que a diferença de 5.000 pontos, na verdade o 3900X está mais perto do 10900K, o que já não é nada ruim, tá? Quando você coloca, por exemplo, testes no set zip de compressão e descompressão, nós temos novamente o 3900X parecido com o 10900, né, e fica ali abaixo do 5900X. Se vocês colocam no Blender, por exemplo, nós também temos boa pontuação. O 3900X ali se assemelha também ao 5900X. Então, também isso é positivo, tá? Isso é melhor do que a gente espera até. FFmpeg, né, 3900X, parecido aqui com 10900K. Também tem testes com 13600K, que é um processador bem novo também, e fica semelhante a ele. Perde, mas fica semelhante. Primeiramente aqui na compilação de Chrome, vocês vão ver que o 3900X fica próximo a um Ryzen 7 7700X e um i5 13600K é o ganhador ali, né? Mas ainda assim, é interessante esse processador nesse preço, com esse desempenho que ele tem. Vocês vão ver que processadores como o 5600X ficam atrás, né? O 12400, que são mais comuns, o 5800, que é bem comum,
fica atrás também. Já em relação ao Premiere, por exemplo, o 13600 fica no topo, aí descendo aqui nós temos o 13900, parelho ali a um 12600K, um 5800X. Aqui no Photoshop tem um 3900X emparelhado com 10400, com 5600X. Nesse caso aqui no Photoshop ele vai um pouquinho mal, mas assim, se vocês forem ver no geral, a performance desse processador para atividades pesadas, para produtividade é muito boa. E vendo o valor desse processador saindo a R$ 734 e vendo em relação ao desempenho de alguns processadores que são bem mais caros, tipo o 5800X, o 13600K, que chega às vezes por R$ 1.400, R$ 1.500, vocês vão ver que realmente nesse sentido ele tem um ótimo custo-benefício. O pessoal que quer trabalhar pesado com ele vai se dar bem. Afinal, às vezes a pessoa nem pode pagar muito e vai conseguir um baita num processador pagando pouco, usando os R$ 734, é claro, mais o valor ali de um air cooler. Agora percebam que eu estou falando aqui sempre sobre produtividade. Inclusive, eu acho que muitas pessoas até já pularam essa parte do vídeo porque eu estou falando de produtividade. Eu conheço vocês, eu conheço a maior parte desses usuários de PC e a maior parte está interessado no que? Jogar. Jogar sozinho, jogar e transmitir, jogar e falar com os amigos. É isso que vocês estão mais interessados. Inclusive o YouTube sempre cagueta vocês. No YouTube você tem como saber os pontos mais altos e os pontos mais baixos de um vídeo. Quando eu faço um comparativo de processador, os pontos mais baixos são de produtividade, os pontos mais altos são de jogos. E esse processador para jogos é realmente um dos melhores custo-benefício? Aí, nesse caso, não. Vamos ver de novo. Primeiramente, o Red Dead Redemption 2, que até faz bom uso dos núcleos e threads, né? Temos ali um RTX 3080, vocês vão ver que o 3900X fica acima do 3700X e 3600, mas vai ficar abaixo de um 5600X e, consequentemente, também de um 5600, que é bem parecido a ele, e também de um 5700X, 5800X, que são mais comuns. Passando por um jogo tipo The Division, vocês vão ver que o 5600X fica bem acima do 3900X, que parece muito com outros processadores da mesma geração, como o 3700X e o 3600. Embora se saia melhor que os outros dois, eles não saem muito aí dessa mesma faixa de desempenho. Aí partindo agora para o Shadow of the Tomb Raider, nós temos aqui o 5600X em estoque, depois tem o overclock, mas eu estou usando aqui com base o estoque mesmo, até por conta do 5600, e tem o 3900X, mesma forma ficando ali nível do 3700X e do 3600, abaixo de um 10600, de um 10700, que são processadores assim mais antigos e tem menos performance multithread, mas em jogos até sai melhor. Também temos o Fórmula 1 2020, 5600X em estoque, e lá embaixo o 3900X também. As diferenças não são poucas, ó, 5600X ali 322 e também temos o 3900X 255. Não é pouco não, tá? Quanto mais FPS tiver na tela, mais fácil o 5600X vai empurrar do que o 3900X. Assassin's Creed Origins é um dos únicos jogos em onde eu vi que existe meio que um empate técnico com vantagem para o 3900X em relação a um 5600X. Esse jogo aqui realmente é um jogo que demanda muito de processador, tá? Já o Valhalla não seria assim, o Valhalla seria vantagem para o 5600X. GTA V, por exemplo, que vocês adoram, temos aqui o 5600X ou 5600 bem aqui e o 3900 lá embaixo de novo, diferença de 20 FPS. E essa diferença vai se manter por vários jogos. Poucos casos serão parecidos com Assassin's Creed Origins, ainda mais os jogos mais novos. 5600, 5600X, 5700X, 5800, embora com menos núcleos, oferecem melhor desempenho em jogos. Se vocês forem ver o valor de um 5600, hoje é 580 no AliExpress, enquanto, como eu já tinha mencionado, o 3900 é 734. Logo, para vocês que queriam o melhor custo-benefício em jogos, estavam querendo isso, é o Ryzen 5 600. Esse é o melhor processador para vocês pegarem nessa faixa de preço com o melhor desempenho para jogos. Talvez você se pergunte também, cara, mas é o seguinte, eu quero fazer umas lives, eu quero também falar com meus amigos via Discord, por isso eu queria um processador com mais núcleos e mais threads. Já tenho que te explicar que isso não é atividade pesada, por incrível que pareça, talvez você ache que é, não, tá? Fazer esse tipo de coisa não é atividade pesada, ainda é atividade mais leve. Quando eu falo de atividade pesada, lá no começo eu estava falando daqueles programas pesados mesmo, tá? Esses casos aqui também o 5600 leva tranquilo. Inclusive tem um vídeo que eu posso deixar para vocês na descrição do pessoal do Hardware Unboxed falando sobre isso. Tem vários exemplos aqui, eu não vou passar um por um porque senão deixaria o vídeo muito grande,
bastante de um 5700X e um 5600, com eles ali usando Chrome mais Discord, né, para vocês verem tanto em Full HD quanto 1440p, quanto o 5600 sofre disso. E vocês vão ver que a perda que ele tem é a mesma que teria um 5700X. E no caso de lives, vocês têm que lembrar também que quando a gente faz live, geralmente a gente usa o auxílio do codec da placa de vídeo, e é por isso que muitas pessoas te recomendam NVIDIA. É claro que não é só a placa de vídeo que faz a live, usa o processador também, mas a placa de vídeo pega grande parte dessa tarefa. Então, mesmo o 5600 não teria esses problemas fazendo live que talvez vocês imaginam, só por ser 6/12, tá? Agora, ainda assim, se você estiver preocupado com o futuro, algum jogo específico que demande de mais núcleos e threads, nós temos também então o 5700X, que agora sim é um valor mais alto do que o 3900, é cerca de R$100 mais caro, mas é um processador ali que tem um ótimo desempenho em produtividade ainda assim, tá? É claro que em especificamente um caso ou outro ele vai ficar abaixo do 3900, mas no geral ele fica muito bem na fita, muito obrigado, como vocês viram lá o 5800X, e ele mantém um alto desempenho também em jogos e um pouquinho melhor até do que o 5600 ou 5600X. O resumo que eu posso falar para vocês é o seguinte: você quer jogar como grande parte do pessoal que vem montar PC Gamer e quer pagar pouco no AliExpress, pega por exemplo o Ryzen 5 3600 que sai R$350 ou o 5500 que sai 427. Inclusive o 5500 ele tem mais performance ali single thread do que o 3600, e para jogos estritamente competitivos, CSGO, Valorant e tal, ele é melhor do que o 3600 e vai ser parecido também com o nosso amigo 3900 que custa 734. Então é errado falar que ele é o custo-benefício? Não, mas seria interessante falar que ele é o custo-benefício para produtividade. Para games não tem como ser, porque para games vai ter o 3600, vai ter o 5500, vai ter o 5600, que também, se você puder pagar um pouco mais, esse seria a minha recomendação. E aí você tem um 5700, que ainda assim para games é um ótimo custo-benefício. E eu deixo para vocês até também um outro vídeo meu nesse caso aqui, comparando ali cerca de 16 processadores Ryzen, tanto em jogos competitivos quanto em jogos de campanha. Eu separei o que é competitivo, separei o que é de campanha, para vocês verem os melhores em relação ao que você pretende. Para quem quer produtividade, para quem quer trabalho pesado de verdade, o 3900 é sim uma boa e é um ótimo custo-benefício, realmente um dos melhores que eu tenho visto atualmente. É interessante sim que você mantenha esse processador em mente e até que você compre se você estiver muito interessado mesmo nele. Só não se iluda achando que ele vai ser muito legalzão, topzão das galáxias para os jogos que vocês querem, que geralmente é o que o pessoal foca. Outra coisa também que vocês poderiam dar uma olhadinha é o pessoal que gosta de revender também seria um interessante, porque tem muita gente que não gosta de comprar via AliExpress, gosta de algo já no Brasil, já testado, e esse processador também é interessante para o pessoal que quer trabalhar ali, o pessoal que mexe com engenharia, né? Às vezes o cara está interessado em alguma coisa mais barata, com ótimo desempenho. Tá aí o Ryzen 9 3900, que é um ótimo custo-benefício para a produtividade, mas para jogos tem outros melhores. E aí, você gostou do vídeo? Então já deixa o like, se inscreva e compartilhe se você tem algum amigo que está interessado nele, mas você vê que teu amigo na verdade quer jogar Fortnite, você vê que teu amigo quer jogar o Valorant, você vê que teu amigo quer jogar o Dotinha, eu acho que não, mas né, talvez ele queira jogar pelo menos um Free Fire, um GTA RP, são mais interessantes os outros que eu passei para vocês, tá certo? Vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima. Valeu, falou e tchau!